Hoje é dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, e no Café PT de hoje vamos receber a farmacêutica e assessora de políticas de inclusão, diversidade e equidade em saúde na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Alícia Krieger, para falar sobre saúde integral das pessoas trans. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Alícia Krieger, seja bem-vinda ao Café PT, muito bom poder falar com você. Como é que você está? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todas, todos e todos que nos assistem agora ou a qualquer momento. Obrigada, Anderson, por estar aqui nesse papo hoje. Quero agradecer o PT, nosso grande Partido dos Trabalhadores. Eu quero agradecer em nome da minha querida conterrânea aqui do Paraná, nossa querida deputada federal Gleice Hoffmann, presidenta do partido, a Janaína, que é exatamente a coordenadora nacional aí do setorial LGBT, do Partido dos Trabalhadores, a toda a equipe aqui por proporcionar esse momento tão importante, não só para mim, que eu estou muito feliz, obviamente, de estar aqui, mas para toda a população trans do Brasil, com esse partido aí que realmente é um partido que encampa, de fato, as nossas lutas. Maravilha. Alícia, a gente está no mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, e hoje a gente vai falar de um assunto específico e super importante, que é a questão da saúde, dessa população, das pessoas trans hoje no Brasil. Como é que você avalia as políticas públicas, a implementação das políticas públicas que estão vigentes hoje no Brasil, especificamente no governo Lula, as políticas que estão sendo implementadas também pelo Ministério da Saúde? Como é que você avalia isso hoje, Alícia? Acho que luta é a palavra, e aí o grande sanitarista Sérgio Aroca, que é um dos pais do Sistema Único de Saúde, falava que democracia e saúde precisam coexistir. Isso foi dito na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que pariu o SUS, Então, eu acho que a gente está falando de uma retomada democrática, é muito emocionante poder falar dessa volta do presidente Lula, acho que muito mais sênior do que em qualquer momento, na sua terceira gestão, com muito gás. Eu estou aqui muito bairrista, mas falei da nossa deputada federal do Paraná, Gleice Hoffmann, Janja, outra paranaense que nos orgulha tanto, e eu estou falando isso porque o Paraná nos deu tanta dor de cabeça, e que bom que o nosso estado agora, está podendo dar tantas alegrias como a primeira-dama Tá perdoado. de um quilate, tá perdoado. Espero que sim, mas assim, pelo menos demos uma primeira-dama do quilate de Janja, a nossa presidenta nacional do PT, sendo a deputada Gleice Hoffmann. Também quero aqui falar rapidinho da nossa querida deputada Carol D'Artora, a primeira deputada federal preta do estado do Paraná. Sim. Uma pena que só agora, mas também uma grande companheira. E isso é falar sobre saúde, Anderson, porque eu estou falando sobre democracia, como o Sérgio Aroca já nos ensinava. Exato. Então, não há como construir políticas públicas para pessoas trans, para gays, para lésbicas, para qualquer pessoa, pessoas com deficiência, enfim, se a gente não tiver democracia. Os ataques democráticos são ataques diretos à saúde. Não há como ter saúde onde há racismo, onde há transfobia, onde há machismo. Então, a gente também não pode se iludir, achar que todas as pessoas trans, aqui tendo esse foco, tem todas as políticas públicas na área de saúde, segurança pública, educação, que são suficientes. A gente ainda precisa lutar por muito mais. Mas os avanços democráticos que nós estamos tendo agora, vamos falar do âmbito do executivo, que é onde a gente se encontra, no Ministério da Saúde, no próprio governo Lula, em 2 anos de gestão, parece que foram 200, o JK falava 50 anos em 5, e a gente parece que está fazendo 200 em 2. Nós tivemos tantas entregas, robustas do Ministério da Saúde, aqui até eu vou focar porque a gente teve muitos retrocessos também, Alícia, durante os anos anteriores. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, houve um retrocesso muito grande nessa área, Simplesmente não se havia muito interesse em cuidar da saúde dessa população,
Exato, e golpe é o nome, e é um golpe machista, enquanto uma presidenta democraticamente eleita. Então, assim, essa retomada democrática tem sido muito difícil, porque muita coisa precisa ser reconstruída. Mas como o presidente Lula nos fala, e eu acho que é imperativo isso, em 2 anos a gente já não pode mais falar de reconstrução, a gente tem que entregar, as pessoas estão ansiosas por isso, né? Então, a gente tem feito muita coisa, e aí a alegria de dizer isso para vocês agora é que eu que vos falo agora sou uma travesti muito orgulhosamente, então nada sobre nós sem nós. O presidente Lula teve essa preocupação de colocar pessoas que representem seus segmentos. Temos aí nossa grandiosa secretária nacional dos direitos LGBTQIA+, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Simi Lahar, o maior cargo que uma pessoa trans já exerceu no mundo. Não há outra pessoa trans em tão alto posto no mundo, ela nos dá muito orgulho, é do Partido dos Trabalhadores. E eu brinco, é minha amiga querida, minha amiga de boteco, e parece que besteira falar isso, mas não, as políticas públicas são feitas de relações, de afetos. Uma grande escritora que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, fala dos amores em rede, é um amor que não é um amor romântico, mas é um amor que constrói redes. Então, eu avalio essas políticas públicas de inclusão, diversidade e equidade, falando também que um dos 3 princípios basilares, eu sou farmacêutica, sou sanitarista, então sou uma estudiosa do SUS também, a equidade é um pilar central no Sistema Único de Saúde. Então, fazer políticas públicas específicas para pessoas trans, para mulheres cis, para pessoas negras, né, pretas e pardas, para pessoas, né, indígenas, pessoas com deficiência, isso é imperativo no SUS, porque o princípio que rege, junto da universalidade e da integralidade, é a equidade. Então, o nome dessa assessoria, criada pela nossa também muito grandiosa enfermeira, sanitarista, epidemiologista, e foi uma grande dama da ciência na Covid-19, a Etel Maciel. E aqui precisa se dizer também, já que a gente está tão confortavelmente nesse nosso ambiente do PT, que ela foi a reitora eleita pela Universidade Federal do Espírito Santo, democraticamente eleita, e pelo presidente da última gestão ela não foi nomeada. Sim. Mas eu digo que ela não foi nomeada pelo último presidente, mas ela foi nomeada secretária, a primeira mulher secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Brasil pelo povo. Assim como o presidente Lula recebeu a faixa das mãos do povo, a doutora Etel Maciel não recebeu o cargo para que foi democraticamente eleita como reitora, mas recebeu das mãos da ministra Anísia e do povo brasileiro a condecoração como secretária da SPSA, criando essa assessoria, me colocando à frente dessa assessoria para a gente construir políticas públicas para as pessoas trans e para vários outros segmentos da população também. É isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando sobre saúde integral das pessoas trans, neste mês da visibilidade trans, aqui no Café PT, que volta já já, não sai daí. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Já estamos de volta aqui no Café PT e hoje estamos falando sobre saúde integral das pessoas trans com Alicia Krieger, que é assessora de políticas de inclusão, diversidade e equidade em saúde na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. É bastante evidente quando a gente vê a diferença de tratamento, né, desde que o presidente Lula
assumiu, e a gente vê que políticas públicas voltadas para pessoas menos favorecidas, para pessoas que realmente não tinham tanta representatividade, começaram a ter. A gente vê indígenas, né, vê também a população LGBTQIA+, sendo representada, e por que não também as pessoas trans que fazem parte desse grupo, né? E aí a gente tem pessoas como você também aí que está na militância, que tá, né, lutando também à frente desse tema que é tão importante, e você está nessa parte aí que é da saúde, né, que é uma parte realmente essencial para essa população, que muitas vezes tem que se submeter a exposições, né, de saúde, né, que a gente sabe que infelizmente faz parte da vida de muitas pessoas ainda, né, que são pessoas trans, travestis, etc. E qual é o principal desafio, Alicia, que você observa assim, para garantir a saúde integral hoje das pessoas trans no Brasil? Não, ótima pergunta, e aí eu volto, inclusive, ao que a gente estava falando antes. A saúde, ela não é descolada da sociedade, é uma parte da sociedade. Uhum. E quando a gente não garante não só a democracia, mas a cidadania plena para as pessoas, a gente não garante, de fato, a democracia para todas as pessoas. Então, infelizmente, muitas pessoas trans, ainda, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e lembrando que o SUS tem a participação social também, como esse princípio norteador, tem uma lei específica para isso, que é a 8142, diz que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil ainda gira em torno de 35 anos. Como é que eu vou falar, então, Anderson, de cidadania para pessoas que têm expectativas de vida de 35 anos? Eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde. A gente está num país onde não é crime, né, ser uma pessoa trans, ser uma pessoa LGBT no Brasil. Pelo a gente está num país contrário, que é livre para isso, né? Como é que pode? é livre para isso, e crime é justamente a homofobia, a lesbofobia, a bi e a transfobia. Essas sim são crimes de racismo, e aqui a gente precisa também fazer esse reconhecimento, e aí eu acho que eu falo muito mais enquanto pessoa trans do que componente do Ministério da Saúde, a gratidão que nós temos ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário desse país, porque muitas vezes a Casa Legislativa do país, que por ordem democrática seria aquela que deveria aprovar leis, como a Lei de Identidade de Gênero, que a gente tanto pleiteia e não faz, porque essa casa está tomada de conservadorismo, talvez seja realmente a Casa Legislativa, né, o Congresso mais conservador das últimas décadas. Graças ao Supremo Tribunal Federal, que é tão injustamente atacado, é que pessoas trans têm direitos civis e sociais básicos, como direito ao nome, que é um direito personalíssimo, segundo a nossa Constituição Federal. Nós temos direito ao reconhecimento da nossa identidade de gênero, nós temos também esse reconhecimento que a transfobia é um crime de racismo. Então, não há como admitir isso. Então, aqui, não tem como eu falar só sobre saúde, vamos falar aqui do tema em voga, a regulação das redes sociais, das mídias sociais, que é imperativa. Como é que a Organização Mundial da Saúde retira a homossexualidade lá em 1990, quase 35 anos do rol de doenças mentais? E em 2018, 2019, ali, retira as transexualidades e travestilidades do rol de doenças mentais também. Então, um completando 35 anos, o outro praticamente aí com 6 anos, que foi retirado e reconhecido pelo OMS, que não são transtornos mentais, e as mídias sociais acham que podem, de uma maneira tirana, desrespeitar as leis de um país, mas muito mais do que isso, cartas magnas mundiais, como a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é pactuada em Assembleia Mundial da Saúde, ou seja, é um documento que é para ser seguido pelos países membros de todo o mundo, né, das Nações Unidas, e que já reconhecem que pessoas trans e pessoas LGBTQIA+, no geral, são pessoas comuns, é só um jeito de ser. Então, como é que eu vou promover saúde se mídias sociais acham que podem criar seus próprios marcos regulatórios, não respeitando legislação e documentos mundiais que reafirmam que pessoas trans, pessoas LGBT são pessoas comuns? Então, a gente precisa falar sobre isso, e que bom saber que nós temos um presidente que enfrenta com coragem o que precisa ser enfrentado, porque esse é um país com leis, esta é uma casa com leis, esse país. E que bom, que conforto para nós ter um presidente, ter uma AGU tão ativa, ter um Ministério Público Federal também tão ativo. Então, a gente deve muito agradecimento ao Executivo, na figura do presidente Lula e toda a sua gestão, mas também ao Legislativo, principalmente na figura do STF, aí, garantindo todos os nossos direitos sociais e civis básicos. Com certeza, e a gente observa realmente esse movimento, né, Alicia, nas redes sociais, né, parece que as pessoas esquecem que a gente está num país que tem leis que protegem essas pessoas
e simplesmente utilizam aquele canal ali para poder desferir ódio. É simplesmente o fato de achar que aquela pessoa não tem o direito de viver, por exemplo, simplesmente pelo fato de ela pensar diferente de você, de ela ter uma vida diferente de você, né? Então é muito difícil a gente ter que conviver realmente com esse tipo de situação, né? E uma outra questão ainda que você até citou, a questão do nome social, que embora exista a política nacional de saúde LGBT, esse tema ele ainda precisa ser talvez mais difundido, porque existe um desrespeito ainda muito grande em relação a isso, né, Alice? Quando esse público, pessoas trans que vão buscar atendimento, seja em hospitais públicos, particulares, e não tem o seu nome social respeitado, né? Isso também ainda acontece muito, né? Não, com certeza. Aqui a gente precisa falar de dois assuntos, né? Sim. Hoje a gente consegue alterar o nome civilmente, né, na justiça, graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu tive o prazer de estar dentro da corte, assistir aqueles votos maravilhosos dos ministros por unanimidade, dando aí procedência à alteração de prenome e gênero de pessoas trans sem necessidade de cirurgia ou qualquer tipo de processo judicial. Eu, infelizmente, não consegui pegar essa época. Eu lembro que eu precisei processar o Estado brasileiro, lá no Paraná, e o meu nome, peço desculpas pela emoção, mas eu estava prestes a me graduar pela Douta Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma das maiores universidades públicas do sul do país, e 5 dias antes de eu assinar o meu diploma, meu nome saiu, civilmente, graças à justiça, depois de uma negativa em primeira instância e uma procedência em segunda instância. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, e que bom saber que pessoas trans hoje não precisam passar mais por isso que eu passei, que muitas, como a Cime, como tantas outras passaram, né? Que bom que a juventude, eu tô jovem ainda, tô com 31, por favor, né? Mas que os mais jovens ainda não vão saber o que é passar por isso. Então, hoje o nome social, ele é muito importante para as pessoas menores de idade que ainda não conseguem alterar seu prenome e gênero sem autorização, e para pessoas, aqui eu cito publicamente a nossa querida e amada Keila Simpson, doutora Keila Simpson, a primeira doutora honoris causa travesti desse Brasil pela UERJ, que ela, por uma posição política, não quer trocar o nome dela na justiça, ela quer manter o nome civil anterior e o nome social, justamente para causar essa dicotomia e fazer as pessoas refletirem. Então, nós temos as duas possibilidades: pessoas com nome civil, que ainda assim são desrespeitadas com a sua identidade de gênero, mesmo tendo um nome na certidão de nascimento, e aquelas que têm o nome social. Então, a gente precisa lutar por essas duas coisas. O nome social, falando aqui especificamente, né, do SUS, essa é uma história que eu conheço muito bem, porque ela foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde, que é um conselho deliberativo do nosso Sistema Único de Saúde, em 2006. Sim. E ela virou um regimento, virou, né, um documento. Então, o nome social ele consta lá em 2009 na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, que é uma das cartas magnas que nós temos no nosso sistema de saúde. 2006, 2009. Estamos aqui em 2025 e ainda o nome social é desrespeitado. Isso nos 4 cantos do Brasil. A gente sabe que tem regiões e estados mais conservadores, mas infelizmente parece que uma coisa que une o Brasil é a transfobia. Você chega em estados ditos muito progressistas e você vê a transfobia, você vê o não respeito ao nome social, ou mesmo ao nome civil e a identidade de gênero que a pessoa já trocou na justiça, né? O gênero e o nome. Então a gente precisa muito de campanhas informativas, mas a gente precisa de uma revolução contracultural mesmo. Alice, você acha e ela precisa vir da educação. Você acha que essa questão desse desrespeito, né, e a gente está falando de nome social, mas obviamente que não é só a questão do nome social, às vezes até o fato da pessoa fazer uma necessidade básica, que aí é o banheiro, também pode ser desrespeitada, né? E você acha que isso tem mais a ver com um país que ele ainda é muito conservador para algumas pautas, ou que isso tem a ver realmente com a falta de informação, a falta de conhecimento que gera esse tipo de preconceito? Eu acho que eu tenho certeza que são as duas coisas e elas se retroalimentam, né? Uma população com baixo nível educacional, com baixo discernimento em temas como os da diversidade, automaticamente vão se tornar ignorantes, no estrito senso da palavra, de ignorar algumas situações por não conhecê-las, e aí o ódio ele é muito mais fácil, né? O ódio ele pega mais rápido. Como a gente brinca nas redes sociais, que o hate ele dá engajamento, e na sociedade é também assim. Se eu não conheço as situações, é muito mais fácil eu odiar e dizer que é errado. E assim nós temos aí essa situação que nós temos hoje. E aí, Anderson, eu te pergunto,
né, pressupondo, né, que você é uma pessoa cis, você já imaginou o seu xixi ser pauta do Supremo Tribunal Federal? Desculpa falar até nesses termos, né? Mas você acredita nisso? Mas eu acho que essa é uma pergunta que realmente ela faz com que a gente reflita, né? As pessoas precisam refletir sobre isso. Como é que um tema que é tão comum a todas as pessoas do mundo, né? Não é porque não tem uma pessoa que não precise ir ao banheiro, né? Seja fazer o número 1 ou 2, o que for. Mas imagina realmente você ter até esse direito básico questionado, né? Como é que realmente... Exato. Eu sinceramente, eu não conseguiria me imaginar, viu, Alicia, numa posição dessa forma, né? Num julgamento desse, porque realmente deve ser muito triste ter que enfrentar esse tipo de julgamento, esse tipo de preconceito. Infelizmente, hoje em dia a gente ainda vê isso e pautas como essa, né, sendo colocadas no Congresso Nacional. A gente viu ano passado, inclusive, isso tendo sido debatido no Congresso, né? Exato. E aí é que eu digo, eu tenho que acordar todos os dias sabendo que o meu xixi, é assim que a gente brinca, né, falando sério entre as pessoas trans, o meu xixi é pauta da Suprema Corte deste país. É muito difícil, mas a gente está aí para lutar. Travesti não é feita de luto, travesti é feita de luta. Por muitas que infelizmente nós perdemos, e muitos homens trans e outras pessoas trans e não binárias que nós perdemos, e aquelas que estão vivas a gente luta todos os dias. E nós que temos algumas camadas de privilégio, como eu, né, que sou uma mulher branca, tive acesso a estudo, a doutorado, enfim, né, o mínimo que eu faço, a minha obrigação social é lutar pelas irmãs, irmãos, né, e pessoas não binárias, irmãs também que estão aí nessa situação. E o setor saúde sempre foi um setor muito grato conosco, ingrato em muitos pontos, claro, em competências culturais básicas que faltam a profissionais e sistemas de saúde, mas sempre foi um locus também muito potente para as nossas lutas. Vide o próprio nascimento do Dia Nacional da Visibilidade Trans, que nasce no âmbito da saúde. Muita gente não sabe, muita gente que está chegando agora pensa, Dia da Visibilidade Trans. Onde é que nasceu? Nasceu em 29 de janeiro de 2004, quando um grupo de travestis, e eram eminentemente mulheres mesmo, eram travestis, junto com o então Programa Nacional de DST-AIDS, que hoje é o Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e IST, do Ministério da Saúde, ou seja, travestis e Ministério da Saúde entram de mãos dadas no Congresso Nacional e lançam a campanha Travesti e Respeito. A saúde iniciou muito do que a gente tem hoje como esse movimento transmoderno, mas sem esquecer do que as mais velhas fizeram lá atrás. Giovanna Baby, Katia Tapeti e tantas outras pessoas aí que iniciaram tudo. Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua com essa conversa aqui no Café PT. Não sai daí que a gente volta já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com Alicia Krieger, que é assessora de políticas de inclusão, diversidade e equidade em saúde na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. E o nosso tema hoje é a saúde integral das pessoas trans.
E Alícia, dentro do âmbito da saúde, né, obviamente que existem várias iniciativas, várias ações, e uma dessas ações que a gente observa no Ministério da Saúde são as ações voltadas para o combate, a prevenção ao HIV. Né? Você, inclusive, liderou nacionalmente a pauta da prescrição farmacêutica de PrEP e PEP, né? Que eu até queria que você explicasse para a gente qual que é a diferença, né, da PrEP e da PEP, né, também do tratamento preventivo da tuberculose. E queria que você falasse um pouquinho também da importância, né, dessas conquistas aí dos medicamentos, como é que eles funcionam. E aí a gente, obviamente, que está falando de pessoas trans, mas que inevitavelmente acabam alcançando outras pessoas que também dependem hoje em dia desses medicamentos, né? E que muitos desses medicamentos hoje eles estão acessíveis para muitas pessoas de toda a população, graças inclusive à luta, né, de pessoas trans, de pessoas LGBT que foram ali atrás também buscar os seus tratamentos, a sua saúde também em relação ao HIV, né, Alícia? Perfeito, Anderson. E eu acho que você toca num outro ponto também, pensando nesse gancho agora, que muitas pessoas pensam que nós, travestis, mulheres e homens trans, pessoas trans no geral, a gente só sabe falar de temas sobre trans. Sim. A gente só sabe ser ativista, só sabe fazer coisa de trans para trans, né? E não é isso, acho que você citou um bom exemplo aí da minha carreira, que eu trabalhei com coisas que vão muito além da vida e da saúde de pessoas trans, são temas gerais para a sociedade, até porque eu sou farmacêutica, eu sou epidemiologista, estou finalizando meu doutorado, então o investimento que a universidade pública tem feito em mim enquanto cientista, pesquisadora e trabalhadora do SUS precisa ser retornado para a sociedade também. É muito gostoso a gente poder ver pessoas trans trabalhando com outros temas que não só de pessoas trans. A própria deputada Erika Hilton, que melhor exemplo nós temos aí. Uhum. A Erika Hilton foi a grande responsável, foi a pessoa que trouxe de volta a tão necessária discussão do fim da escala 6x1, que obviamente não atinge só pessoas trans, estão mostrando a qualidade dela em outros temas, assim como, se vocês lembram daquele inquérito das joias, foi ela que pediu, na verdade, né, a avaliação. Isso. Assim como também ela fez aquele vídeo maravilhoso desmentindo a fake news das PICs, um vídeo com milhões de visualizações. Então mostra-se a qualidade das pessoas trans em todos os temas da sociedade. E eu sou só um pinguinho. A escala 6x1 também, não sei se você falou, porque eu estava aqui prestando atenção. Falei, foi a primeira coisa que eu falei. Verdade, desculpa. Ela é a grande resposta. Eu falei assim, que eu brinco falando sério, fui até num encontro estadual de saúde do trabalhador, num estado aí, e brinqueira, obviamente todas as pessoas de esquerda, sindicalistas, eu falei, eu quero ver o Brasil inteiro vai ter que agradecer e bater palmas para uma travesti preta, porque graças a ela, né, a escala 6x1, se as deusas quiserem, vai acabar no Brasil, né? Então é muito gostoso, espera, né? Porque realmente é uma pauta que é necessária, né, para o bem-estar todo mundo, e para as pessoas trans também. Com certeza. Exato. E teremos essa visibilidade trans dessa nossa travesti preta, que é quase uma padroeira nossa, né, e em vida, isso que é mais gostoso. Mas eu sou só um pinguinho nesse oceano, mas pude contribuir com essas políticas públicas tão importantes para o país, que visam democratizar mais o acesso. E aí eu pensei na minha classe profissional, que é a farmácia. E aí eu vou te dizer que você, Anderson, quem nos assiste, o serviço mais próximo que você vai lembrar da sua infância, com certeza, de serviço de saúde, é uma farmácia, aquela que tinha na esquina. Você vai lembrar do farmacêutico. Então, não é querer ser bairrista ou corporativista, mas a farmácia e o farmacêutico são aqueles profissionais de serviço de saúde que estão mais próximos, historicamente, da população. E são profissionais, né, como eu, que estudam por anos o medicamento, a vida e a saúde das pessoas. Então, numa parceria muito profícua entre o Sistema Único de Saúde, por meio do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Farmácia, fazendo essa ponte de assessoria tão importante, a gente aumentou a prescrição de PEP e PrEP, que antes eram só de prescrição médica, depois da enfermagem, também para prescrição farmacêutica, e o tratamento preventivo da tuberculose. Veja que eu não estou falando nada que é de diagnóstico médico, a gente não interferiu em nenhuma outra área, né? E a gente pegou aquele lema da vovó, que é melhor prevenir do que remediar. Então, olha que delícia o farmacêutico e a farmacêutica atuando na prevenção. O tratamento preventivo da tuberculose é justamente para não deixar a pessoa adoecer, para que a tuberculose se torne ativa na pessoa. A PrEP é aquela profilaxia antes da exposição ao HIV. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, uma profissional do sexo, por exemplo, ela trabalha com sexo. Vai que a camisinha estoura, ou que ela não usou camisinha por algum motivo, ela trabalha cotidianamente com sexo. Então, ela vai tomar todos os dias um medicamento para prevenir o HIV. E a PEP é a profilaxia pós-exposição ao HIV, do tipo, poxa, estourou a camisinha, por exemplo.
vou ter que utilizar um medicamento. Não tem a coisa da pílula do dia seguinte, por exemplo, que eu uso depois, né? Então, justamente, a PEP é um medicamento que eu uso depois de uma exposição aí que pode ter me gerado algum tipo de vulnerabilidade para o HIV. E hoje a gente tem o farmacêutico aí inserido a nível nacional e no SUS, porque, veja, Anderson, o nosso compromisso, com todo respeito ao mercado privado, que eu acho que ele é muito importante, nos apoia, mas o nosso compromisso é com o SUS. O meu compromisso nessa minha volta ao Ministério da Saúde é com o SUS. E finalizando, eu entrei no Ministério da Saúde com 21 anos, a convite do Dr. Fábio Mesquita, um grande sanitarista que foi diretor do Departamento de AIDS. E no governo Bolsonaro, eu falo isso, eu chego a ajeitar minha roupa de orgulho, que eu me demiti naquele governo. Foi a coisa mais deliciosa do meu currículo, acho que é o que eu quero estampar, né? Que eu tive essa coragem e me demiti nesse governo que eu não concordava, voltei para o Paraná e trabalhei com equipes muito comprometidas com o SUS e com a democracia. E quando a ministra Anísia assume o Ministério da Saúde, e a doutora Etel Maciel, que já é uma colega aí de muitos, uma amiga de muitos anos, ela me chama para voltar para o Ministério da Saúde, e aí sim eu volto, porque é uma gestão de democracia. E aí poder fazer essas entregas, né, pensar que todos os farmacêuticos e farmacêuticas do Brasil hoje prescrevem que tem o dedo de uma travesti lá, e isso também é visibilidade trans, né? É verdade, com certeza, né? Mostrando a importância, né? São pessoas que importam realmente para toda a sociedade do Brasil. E é muito legal a gente ver, né, que pessoas trans estão aí realmente nessa luta, né, que vai trazer benefícios aí para todo mundo. Né? Quando a gente fala de PrEP, de PEP, qualquer pessoa pode ter acesso, né, só ir num posto de saúde, né, no centro de saúde e conseguir, hoje a gente chama de UBS, na Unidade Básica de Saúde, e conseguir pedir a sua PrEP ou a sua PEP, né? Então isso se tornou muito mais acessível e é muito importante. Alice, a gente precisa já encaminhar para o final aqui do Café PT, mas ainda tem uma questão importante, né, que você ainda nesse contexto aí, né, de pessoa trans que está inserida, né, em assuntos, né, em temas voltados à saúde, inclusive você, juntamente aí com outras professoras, né, chegaram foram editoras da revista da saúde sobre os 20 anos da visibilidade trans. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância também dessa revista, né, como é que foi fazer esse trabalho, né, que teve aí um recorde, inclusive, de artigos enviados e foi um sucesso muito celebrado aí no ano passado, né? Exato, a revista ela foi celebrou os 20 anos da visibilidade trans, que foi ano passado, mas ela vai ser lançada, mesmo entregue para a população, agora, dia 27 de janeiro de 2025, como uma das grandes entregas da ministra Anísia, né? Que aí a gente faz todo esse trabalho, mas pela alegria dessa mulher poder lançar tudo, né? É muito emocionante falar sobre isso, essa gestão dessa grande mulher que nos dá aí todo o aval para a gente produzir ciência. Então, essa entrega da SBSA, que agradecendo mais uma vez também a secretária Etel Maciel, nós temos uma revista científica que é a RES, Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, a revista do SUS, uma revista indexada, publicada em inglês e português, com um bom fator de impacto, né? Então, uma revista científica de prestígio, e eu tive um sonho, literalmente, teve uma madrugada aqui, corrida de trabalho, que eu sonhei. Mas se a gente fizesse um número especial dessa revista só para ter artigos comemorando as 2 décadas de visibilidade trans. E aí eu lembro que foi aquilo, eu acordei e falei, ai, não, mas será? Acho que não, né? E comentei com o meu marido em casa no café da manhã, que é um homem trans também. Sim. Falei, amor, eu sonhei com isso e tal. Ele falou assim, como assim sonhou? Você acha que isso não é uma realidade? Você não vai botar isso para rodar, não? Falei, amor, mas será? Ele, sim, você vai. Olha só. E aí, para resumir e encurtar a história, um sonho literal virou uma realidade construída a muitas mãos. Porque também, Anderson, qualquer pessoa que chegue aqui ou em qualquer lugar e diga que faça algo sozinha, desconfie dessa pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E aí eu tive a grata... Exato. Primeiro que o meu marido, esse homem trans, foi a primeira pessoa que acreditou nesse sonho. A doutora Etel Maciel, que financiou, né, por meio da SBSA, comprou. E as professoras Inês Dourado e Maria Amélia Veras, que estiveram comigo nessa edição-chefe. Eu sou professora também, né, estou finalizando o doutorado, tenho uma carreira acadêmica, mas as duas já são, uma da Federal da Bahia, outra da Santa Casa de São Paulo, já tem carreiras muito estruturadas no Brasil e no mundo. E a nossa revista científica convidou alguns autores, né, e a gente abriu uma chamada pública. E recebemos mais de 85 artigos em chamada pública, 84, na verdade, e totalizamos, né, entre artigos recebidos que a gente já tinha convidado em chamada pública,
deu mais de 100 artigos, se eu não me engano, 107 artigos recebidos. Nenhuma revista indexada, né, sobre essa temática recebeu tantos artigos, e a gente teve destaque no site da Cielo, que é essa biblioteca aí que coloca esses artigos científicos tão importantes. Então, são artigos originais, revisões sistemáticas, então, ciência pura e ciência muito robusta, que é inclusive o carro-chefe, o que a ministra Anísia sempre fala, que esse é o Ministério da Ciência, entrega ciência com 29 artigos originais sobre a saúde de pessoas trans, que vai ser simbolicamente entregue agora nos 21, a gente fez a coletânea dos 20, no 21º ano, a gente entrega esse monte de artigo lindo para sanar alguns gaps em saúde das pessoas trans aí, para que possam se desenvolver políticas públicas muito mais acuradas com base em dados produzidos. Sempre bom, né? Iniciativas como essa, que realmente vão fazer muito a diferença aí nas pessoas que precisam, né, de contar com políticas públicas, né, como vocês estão fazendo aí. Viu, Alice? Muito obrigado por ter desprendido desse tempo com a gente, por ter conversado com a gente aqui no Café PT. Conversaria muito mais tempo sobre muitas outras coisas com você, porque eu vi que você gosta de falar sobre esse tema, que realmente você fala com muito carinho, com muito amor, realmente é o que você faz, e é muito legal a gente ver isso, viu? Muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui, mesmo que de forma virtual. Espero que você venha aqui presencialmente outro dia para conversar com a gente também aqui no Café PT, viu? Vai ser um prazer, Anderson, obrigada mais uma vez ao Partido dos Trabalhadores, né, e aí eu brinco, PT pode ser o Partido das Travestis também, que esse é um partido comprometido com a gente, então é agradecer toda a cúpula do PT, agradecer a Secretaria Nacional LGBT e a você aí por todo esse carinho nessa entrevista tão bacana. Obrigada. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Café PT.